Reis e profetas de Israel e Judá. Uma jornada fascinante pela história bíblica. Uma narrativa dramática que percorre os períodos mais significativos da história dos reinos de Israel e Judá, explorando as complexas relações entre reis, profetas e eventos que moldaram o destino espiritual e político do povo escolhido. Nesta jornada, descobriremos como líderes e mensageiros divinos interagiram em momentos decisivos da história bíblica. A transição de um povo tribal para uma monarquia centralizada foi um marco decisivo na história de Israel. Impulsionado pelo desejo de ter um rei como as outras nações, o povo solicitou a Samuel que ungisse seu primeiro monarca, Saul, dando início a uma nova era de governança e desafios. Após o reinado de Saul, a ascensão de Davi ao trono marcou um período de unificação e expansão sem precedentes. Com a conquista de Jerusalém, Davi não apenas estabeleceu uma capital política e religiosa, mas também cimentou as 12 tribos sob uma única coroa, consolidando o Reino Unido de Israel. O apogeu da monarquia foi alcançado sob o reinado de Salomão, filho de Davi. Conhecido por sua sabedoria e riqueza, Salomão expandiu o império, estabeleceu relações diplomáticas e, mais notavelmente, construiu o primeiro templo em Jerusalém. Esta magnífica estrutura tornou-se o centro da adoração e o símbolo palpável da aliança de Deus com seu povo. Contudo, a grandiosidade de Salomão foi obscurecida por decisões que semearam a discórdia e a idolatria. Suas políticas e casamentos com princesas estrangeiras, que trouxeram consigo seus deuses, juntamente com o fardo fiscal imposto ao povo, culminaram em tensões crescentes. Após sua morte, o reino, antes unificado, dividiu-se em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, inaugurando um novo e complexo capítulo na história bíblica. A transição do período dos juízes para a monarquia marca um momento crucial na história de Israel, com implicações profundas para sua identidade religiosa e nacional. Após a Era de Ouro de Salomão, a monarquia unificada de Israel enfrentou uma crise decisiva com a ascensão de seu filho Roboão. Diante das súplicas das tribos do norte para aliviar a pesada carga tributária herdada, o jovem rei, aconselhado por seus pares inexperientes, proferiu uma resposta inflexível e arrogante, prometendo intensificar o jugo imposto a seu povo. Esta postura intransigente desencadeou uma revolta imediata. As 10 tribos do norte rejeitaram a dinastia davídica, proclamando Jeroboão como seu novo rei e estabelecendo o reino de Israel. Apenas as tribos de Judá e Benjamim, fiéis à casa de Davi, formaram o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, concretizando a divisão que havia sido profetizada por Ahias. Para solidificar sua nova soberania e impedir que o povo retornasse a Jerusalém para as celebrações religiosas, o que poderia minar sua autoridade, Jeroboão instituiu uma nova prática de culto. Ele ergueu santuários alternativos em Dan e Betel, introduzindo a adoração a bezerros de ouro e um sacerdócio não levítico, desviando o reino do norte de sua fidelidade a Deus. Apesar da intervenção divina,
manifestada pela palavra do profeta Semaías, que impediu Roboão de tentar reunificar o reino pela força, essa ruptura não foi apenas política, mas profundamente espiritual. A divisão dos reinos estabeleceu um precedente de infidelidade e apostasia no norte, gerando consequências duradouras que moldariam a história de ambos os reinos e seriam temas constantes da denúncia profética. No panorama turbulento da monarquia dividida, o reino de Judá, ao sul, trilhou um caminho distinto, pontuado por momentos de notável reforma e fidelidade à aliança divina. O rei Asa, 911 a 870 a.C., se destacou por seu zelo inicial, implementando vigorosas reformas religiosas ao remover ídolos e até mesmo destituir sua avó Maaca, devido à sua idolatria. Sua liderança também fortaleceu Judá militarmente, garantindo vitórias significativas, como a sobre a invasão etíope, embora ao final de sua vida, sua confiança se inclinasse mais para alianças humanas do que na providência divina. Josafá, sucessor de Asa, 870 e 848 a.C., deu continuidade a esse legado de reforma, aprofundando a instrução religiosa ao enviar levitas para ensinar a lei por toda Judá e reorganizando o sistema jurídico do reino. Sob seu governo, Judá prosperou e se fortaleceu, refletindo um período de estabilidade e obediência. Contudo, uma aliança estratégica com o reino de Israel, selada pelo casamento de seu filho Jeorão com Atália, filha do idólatra Acabe e Jezabel, representou um ponto de vulnerabilidade que traria consequências futuras para a pureza espiritual de Judá. Paralelamente aos reinados de Judá, o profeta Eliseu emergiu como uma figura central no cenário profético, servindo como discípulo e sucessor de Elias. Sua atuação, embora muitas vezes em Israel, transcendia as fronteiras dos reinos, sendo marcada por milagres extraordinários como ressurreições, curas, incluindo a do general sírio Naamã, e multiplicação de alimentos. As palavras de profetas como Elias, conforme proferidas a Acasias, filho de Acabe, ressaltavam a seriedade da desobediência e a soberania de Deus, servindo como um eco constante das advertências divinas em meio à idolatria predominante no Reino do Norte. Assim, enquanto o reino de Israel, sob a influência fenícia, mergulhava cada vez mais fundo na idolatria e na instabilidade, Judá experimentava uma trajetória mais oscilante. Apesar de seus próprios deslizes e períodos de apostasia, o Reino do Sul demonstrou uma resiliência notável, com reis reformadores que consistentemente buscavam restaurar a nação à sua aliança davídica, distinguindo sua história do declínio contínuo do seu vizinho do norte. No turbulento cenário de Judá, dois reis, Ezequias e Manassés, personificam os extremos da fidelidade e da apostasia, moldando o destino da nação em um período de grande instabilidade. Ezequias ascendeu ao trono com um fervoroso compromisso com a pureza religiosa, empreendendo uma reforma abrangente que visava restaurar a adoração genuína a Deus. Sua liderança corajosa não se limitou a destruir ídolos e purificar o templo, mas também centralizou o culto em Jerusalém,
unindo o povo em uma celebração pascal de proporções históricas. A fé de Ezequias foi provada quando Senaqueribe, rei assírio, cercou Jerusalém. Contudo, sua confiança em Deus e a intervenção do profeta Isaías resultaram em uma libertação miraculosa que humilhou o poderoso exército invasor. Contrastando drasticamente Manassés, filho e sucessor de Ezequias, mergulhou Judá em um abismo de idolatria e maldade, revertendo todas as reformas de seu pai. Sob seu reinado, altares pagãos foram reerguidos, práticas ocultistas se disseminaram e até mesmo o sacrifício de crianças foi perpetrado. Sua tirania foi tamanha que a tradição aponta para a perseguição e morte de profetas, incluindo Isaías. No entanto, o cativeiro babilônico imposto pelos assírios provocou em Manassés um profundo arrependimento. Ao retornar a Judá, ele buscou desfazer o mal causado, embora o legado espiritual de suas transgressões tenha deixado marcas duradouras na nação. Nesse período, os profetas Sofonias e Naum emergiram com Sofonias anunciando o dia do Senhor como um juízo purificador, e Naum proclamando a queda de Nínive, confirmando a soberania e justiça divinas. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, se regozijará em ti com júbilo. Sofonias 3:17. A história dos reis e profetas de Israel e Judá oferece lições atemporais sobre a teologia da história, revelando que os eventos humanos se desenrolam sob uma ótica moral e com um propósito divino. Ela redefine a ética do poder, enfatizando que a verdadeira liderança se manifesta na fidelidade à aliança e na promoção da justiça social, e não em conquistas materiais. A voz profética emerge como um baluarte de coragem, confrontando o status quo e servindo de inspiração para a resistência contra a injustiça em todas as épocas. Esta jornada, através dos reinos e profecias, é um retrato vívido de fidelidade e traição, de consequências e redenção, temas que ressoam profundamente ainda hoje. Conforme expressa Miqueias 6:8, a essência do caminho divino reside em praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Esses princípios, personificados na dinâmica entre reis falhos e profetas intransigentes, continuam a provocar reflexão sobre a natureza do poder, da retidão e da complexa relação entre o divino e o humano. Que estão narrativas milenares, repletas de reviravoltas dramáticas e personagens complexos, sirvam como um farol para a nossa própria jornada. Elas nos recordam que, tanto individual quanto coletivamente, nossas escolhas morais e espirituais tecem o tecido do nosso destino, moldando um legado que transcende as fronteiras do nosso tempo e das nossas circunstâncias mais imediatas, oferecendo uma esperança perene e um guia para uma vida com propósito. Se você gostou deste conteúdo, por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal para mais histórias bíblicas e estudos aprofundados que transformam a compreensão da palavra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.